Fala galera, vamos retomar aqui agora com o projeto Criatividade Embarcada, onde nessa segunda parte iremos construir uma aplicação para comunicação RS-232, onde estaremos embarcando um firmware para o kit de desenvolvimento STM32F746NG da ST, é um microcontrolador de 32 bits, um Cortex M7. Na primeira parte havia prometido que iria utilizar a Blue Pill, mas devido a alguns problemas técnicos eu não tenho a placa disponível aqui hoje. Bom, nessa primeira parte a gente entendeu um pouquinho sobre o que é comunicação serial, criamos um script em Python, onde utilizamos a IDE PyCharm. Hoje a gente vai estar utilizando o IDLE do próprio Python mesmo. E vamos repassar o script até para relembrar algumas coisas. E aí terá uma adaptação na main que vai ser para conversar com o dispositivo que a gente vai configurar hoje. Então hoje a gente vai configurar uma UART para o microcontrolador que a gente vai estar utilizando, utilizando a ferramenta STM32Cube que ela integra uma interface gráfica de configuração do micro e já gera a parte de configuração do código, onde só nos preocuparemos com a aplicação principal, que será montar uma pequena máquina de estados ali, para a gente poder estar configurando ali, enviando comandos via serial e estar vendo isso acontecendo em tempo real. E por fim, a gente vai criar uma comunicação serial para conversar com a nossa aplicação Python que havíamos criado na aula anterior, porém adaptado para o IDLE do Python. Então, sem mais delongas, vamos para o código. Nessa aula a gente vai utilizar um método diferente, onde eu não estarei criando o código ao vivo com vocês, mas sim repassando o código e olhando alguns pontos importantes, até para não tomar muito tempo. Então vamos realizar aqui uma pequena passagem sobre o script que vamos realizar a comunicação serial com o dispositivo da aula de hoje. Basicamente vamos utilizar o método updatePorts para realizar o scan de todas as portas seriais conectadas ao nosso computador, o método connectSerial para realizar a abertura dessa porta serial, o método run para poder receber as informações que estão chegando nessa porta serial. No caso, a gente aqui especifica a quantidade de bytes que serão recebidos, então essa função retorna para a gente a variável dataReceiver. E por fim, a gente utiliza o método send para poder estar enviando comandos na porta serial. Então, a lógica para nossa aplicação será basicamente, após instanciar o objeto para nossa classe serial, realizar o update das portas seriais para sabermos a porta serial do dispositivo que a gente conectou no computador. Então a gente armazena o index do port list para a porta serial que iremos conectar, o baud rate, conforme a nossa lista de baud rates. No caso aqui, o sétimo item é um baud rate de 115.200. E por fim, a gente realiza aqui a conexão serial. E aí a nossa aplicação fica presa dentro de um loop. Esse loop é constituído por uma entrada de comando, ou seja, 0 para a gente solicitar que seja realizada uma leitura da porta serial, ou 1 para cancelar a aplicação. Então, eu armazeno o comando inserido no prompt do Python para a variável teste. Se esse comando for igual a 0, eu realizo a leitura da minha porta serial. Se eu recebi a variável teste que meu dispositivo mandou, eu aviso ao usuário que eu recebi e envio para o meu dispositivo a palavra OK. Caso contrário, se o usuário digitar 1, eu printo para ele que o teste foi finalizado e então eu rompo o meu loop, fechando assim a aplicação. Para o desenvolvimento do firmware que estaremos embarcando no kit de desenvolvimento da ST, eu utilizei a ferramenta STM32CubeIDE. Vocês podem encontrar facilmente no site da ST, onde tem lá as versões de software disponíveis e toda a documentação necessária para estar utilizando a ferramenta, assim como o procedimento de instalação, algumas curiosidades sobre a ferramenta também,
Aqui eu já estou com a aplicação aberta, criada, né? Mas vou mostrar para vocês aqui rapidamente como se cria uma aplicação dentro do CubeDAD. Então, reabrindo aqui o software, você deve indicar um local onde vai ser salvo a sua workspace. Ele demora um pouquinho para estar criando, né? Abrindo a IDE. Então aqui a gente inicia com Start New Project. Reparem que é um pouquinho lento aqui para poder estar criando o projeto. Então, ao abrir aqui o software, a gente deve especificar qual é o microcontrolador que estaremos utilizando, ou se for um kit de desenvolvimento já específico da ST, também dá para poder estar achando aqui. No nosso caso é um kit de desenvolvimento, que é o STM32F746 Discover. Então basta a gente dar dois cliques, selecionar a placa que iremos dar o Next, um nome para o projeto, um nome sugestivo, e então dar o Next para poder estar criando o projeto. Aqui vocês devem informar qual é a linguagem que estarão utilizando. No nosso caso, a gente estará utilizando a linguagem C hoje. Vou fechar esse projeto e vamos para a nossa aplicação. Bom, após criar o projeto, ele vai mostrar para vocês uma workspace e um arquivo chamado .ioc. Nesse arquivo .ioc é onde temos todos os detalhes sobre o microcontrolador a ser utilizado. Bom, basicamente para iniciarmos a nossa aplicação deve ser feita a configuração do RCC, que seria a base de clock do nosso microcontrolador. Nesse kit que eu estou utilizando, ele tem um oscilador externo, ou seja, um cristal de 25 MHz. Então eu já selecionei aqui que ele tem um cristal externo. O nosso método de depuração vai ser via serial wire. Bom, configurando a nossa UART, que é a finalidade da nossa aplicação de hoje. Então eu disse aqui que eu quero um modo assíncrono com baud rate de 115.200 bits por segundo, 8 bits, incluindo paridade. No nosso caso aqui não tem paridade, e um stop bit. Então essa UART ela vai ser uma UART para receber e transmitir. E a nossa aplicação terá uma configuração que vai ser via interrupção na recepção. Então aqui a gente já inicializa o NVIC, que ele ativa a interrupção da UART 6. Após tudo configurado, a gente verifica aqui as configurações de RIP e stack. No nosso caso aqui já está aceitável para a aplicação. Vocês podem observar que ao setar as configurações como ART ou um pino de I/O, serial wire, inclusive os pinos do cristal externo que a gente selecionou, eles aparecem aqui nessa interface gráfica. Como o kit ele tem um chip que ele é BGA, pode ser observado aqui os pads referentes aos pinos do microcontrolador. É bem interessante essa ferramenta e facilita muito o desenvolvimento. Após tudo configurado dentro dessa interface gráfica, é gerado a aplicação, ou seja, o projeto com todas as dependências necessárias, ou seja, bibliotecas para o ART, bibliotecas para GPIO, facilitando e muito o desenvolvimento da aplicação dentro do microcontrolador. Então, abrindo aqui a pasta core, especificamente em source, a gente pode ver que já foi criado o main. Então, pode ver, toda vez que a gente entra dentro da aplicação .ioc, ele pede uma atualização da perspectiva em relação à nossa aplicação, ou seja, o projeto em si, que é os pacotes de softwares. Como aqui eu não fiz nenhuma alteração, eu vou dar um no para não atualizar. Interessante aqui que a gente já tem a inicialização nossos IOs e também a inicialização da UART, no nosso caso a UART 6 deste microcontrolador. Aqui é instanciado o início da chamada da interrupção para recepção, e para startar essa interrupção a gente chama um método de callback da própria biblioteca de UART que a ST fornece para a gente. Então eu chamo novamente a função UART interrupt, que é para reinicializar toda vez a interrupção quando o callback for chamado. Lembra que na nossa aplicação Python enviamos a palavra OK. Nas dependências da recepção, a gente recebe a palavra OK como um caractere ASCII convertido para decimal. Então 111 equivale à letra O e 107 à letra K.
Então, se eu receber a letra O e em seguida a letra K, eu vou pedir para que o microcontrolador realize o toggle de um pino alternando um LED, ou seja, acendendo e apagando. O que a gente deve observar também dentro da serial, que toda vez que recebemos um dado, esse dado ele fica armazenado dentro de um buffer. No caso, o buffer que estamos utilizando é o vetor bufrx. Então a gente realiza toda vez que a gente tem uma recepção e é feito um tratamento dentro de uma máquina de estados ou dentro de uma função específica que espera esse dado, deve ser realizada a limpeza desse buffer ou desse vetor que está sendo utilizado. Então basicamente a nossa interrupção é em função de uma recepção. Então, se a gente lembrar lá da aplicação Python que havíamos criado anteriormente, toda vez que eu recebo a palavra teste, eu envio a palavra OK. Então, eu fico constantemente transmitindo a palavra teste com um intervalo de 3 segundos. Quando eu inicializo a minha aplicação Python e eu recebo essa palavra teste, a aplicação Python então retorna para o microcontrolador, ou seja, para o kit de desenvolvimento, a palavra OK, e então o kit realiza o toggle do pino alternando o estado do LED. Então basicamente a nossa aplicação está amarrada com a aplicação Python. Então pessoal, chegamos no final do vídeo, onde mostro para vocês um pouquinho da integração da aplicação Python com o nosso dispositivo serial, que no caso aqui é o nosso kit. Será enviado um comando OK quando o kit enviar a palavra teste para a nossa aplicação Python. E então a gente irá perceber aqui o toggle do LED. Espero que vocês tenham curtido essa primeira parte aí falando um pouco sobre RS-232. Mas se vocês tiverem alguma ideia sobre aplicações industriais que queiram ver aqui no canal, podem mandar sugestões aí nos comentários. E em breve estarei disponibilizando para vocês os códigos e o meu link do GitHub aí para vocês estarem aproveitando esses códigos que a gente fez. Então vamos lá para a execução da nossa aplicação. Então enviando aqui o comando 0, observe que o LED apaga e em seguida ele acende. E para finalizar a nossa aplicação, basta digitar 1 e ele sai do loop e o nosso teste está finalizado. Então é isso, até mais.